Bom, boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui novamente participando da nossa reunião. Hoje teremos a oportunidade de conversar com a doutora Viviane Cordeiro Veiga, que é coordenadora da UTI do Hospital da Beneficência Portuguesa. A Viviane também tem tido um papel importante aí na AMIB, nos vários comitês por onde tem passado. E durante a pandemia aí tem tido um papel importante como investigadora da coalizão e a autora principal do estudo com tocilizumab, e também por isso foi convidada para hoje falar para nós sobre o papel do tocilizumab e dos outros imunomoduladores no tratamento do paciente COVID. Tem sido um assunto recorrente, de alguma forma, um tratamento que tem demonstrado alguma eficácia, mas que tem sido bastante polêmico as discussões, e por isso acho que vai ser bastante interessante conversar aqui com a Vivi. Vivi, muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Por favor, fique à vontade aí, pode compartilhar a tela. Obrigada, Ederlon, obrigada pelo convite. É um prazer estar na reunião de vocês mais uma vez. Deixa eu só compartilhar aqui. Então, hoje a gente vai falar sobre o papel do tocilizumab e dos outros imunomoduladores. Eu declaro que eu não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação. Então, só para a gente lembrar, né, da onde veio todo esse papel quando a gente fala dos imunomoduladores em relação à Covid-19. Então, muito tem se falado em relação à cascata, à tempestade de citocinas, e aí inúmeras moléculas têm sido estudadas no sentido realmente da gente bloquear e minimizar o impacto dessa cascata aí, dessa tempestade inflamatória relacionada à Covid-19. Obviamente que a cereja, né, do bolo vai ser tocilizumab, mas aqui eu vou começar dando uma passada rápida pelas principais drogas relacionadas aí à imunomodulação e alguns trials relacionados. É claro que a gente não pode deixar de falar da hidroxicloroquina com o papel de imunomodulação. Então aqui eu trouxe aí os principais trials relacionados aí a utilização da hidroxicloroquina. Então, a gente tem o Coalizão 1, publicado no New England no ano passado, com 667 pacientes, onde a gente estudou 3 grupos, então um grupo controle, um grupo hidroxicloroquina e um grupo hidroxicloroquina associada à azitromicina, mostrando que quando a gente avaliou a escala ordinal, a gente não teve diferença, então não teve benefício tanto da hidroxicloroquina isolada quanto associada, e nós tivemos aumento do intervalo QT e aumento das enzimas hepáticas no grupo que fez uso da hidroxicloroquina. Outros trabalhos também demonstrando resultados semelhantes de não benefício da utilização da hidroxicloroquina nesse paciente com COVID internado. Então, aqui, o grupo do Recovery, aí com quase 5.000 pacientes, avaliando como desfecho primário a mortalidade em 28 dias, também sem benefício. Então, hoje, a gente não tem estudos demonstrando aí benefício em relação à hidroxicloroquina nesse paciente internado, assim como a utilização da azitromicina. A azitromicina também aí estudando com papel de imunomodulação, e isso veio desde os trabalhos aí da pneumologia, onde nós tínhamos alguns trabalhos falando de benefícios e do papel da imunomodulação com a azitromicina. E aí também a coalizão publicou no Lancet, no ano passado, um trial randomizado, comparando a azitromicina com o grupo controle. Nós estudamos aí 447 pacientes,
também não evidenciando benefício na utilização da azitromicina, tá? Quando a gente comparou aqui eventos adversos, nos 2 grupos de pacientes, a azitromicina versus controle, a gente não teve benefício. Resultados semelhantes também do grupo do Recovery, que também publicou um trabalho no Lancet deste ano, com mais de 7.000 pacientes, estudando azitromicina em pacientes internados, comparado com o grupo, com o Standard of Care de tratamento, em 176 hospitais, também não mostrando benefício da utilização da azitromicina. Mais recentemente, a colchicina também sendo utilizada, sendo estudada, e aí a gente teve o pré-print de um estudo, inclusive, com participação brasileira, com resultados, pelo pré-print aí, com resultados animadores, mas em pacientes não hospitalizados. O que nós temos é o pré-print da publicação do grupo do Recovery com mais de 10.000 pacientes, e aí esses pacientes com perfil, todos pacientes internados, 5% apenas desse grupo de pacientes sob ventilação mecânica, mas quase 30% aí das 2 amostras com ventilação não invasiva, de forma precoce, admitidos de forma precoce a inclusão no estudo, com 2 dias de tratamento, mostrando que a colchicina não foi associada com redução de mortalidade, nem duração do tempo de internação hospitalar, nem reduziu o risco de progressão para o desfecho combinado de ventilação mecânica ou óbito, ou seja, não tendo também benefícios em relação à utilização de colchicina nos pacientes internados. Quando a gente fala do corticoides, e aí começamos aí a falar de estudos benéficos, então aqui também o estudo da coalizão, publicado no JAMA, que é o estudo Codex, onde nós estudamos pacientes em ventilação mecânica, sendo utilizado dexametasona 20 miligramas por 5 dias, e depois 10 miligramas por mais 5 dias, e aqui o desfecho primário do nosso estudo foi dias livres de ventilação mecânica, e nós conseguimos demonstrar uma redução com a utilização da dexametasona. Então, um benefício aí no tempo, nos dias livres de ventilação mecânica, no grupo que utilizou dexametasona. Claro que uma preocupação do estudo era pensar em infecções associadas, em pneumonias, e nós não tivemos eventos adversos diferentes em relação aos eventos adversos no grupo dexametasona comparado ao grupo controle. Até quando a gente fala de hiperglicemia desses pacientes, também nós não tivemos diferença com a dose utilizada. Nós tivemos também o estudo Recovery, né, do grupo do Recovery, utilizando dexametasona em 6 miligramas, e aí eles tiveram como desfecho primário mortalidade, com benefícios também em relação aos desfechos para quem utilizou a dexametasona. Junto aí com essas publicações, a gente teve a publicação no JAMA da meta-análise dos vários trials que a gente tinha na época da publicação, com a utilização de corticoides, a maior parte deles com a utilização da dexametasona, mostrando sim benefícios na utilização do corticoide naqueles pacientes que utilizaram oxigenoterapia. Então, naqueles pacientes com catéter de O2, ou naqueles pacientes em ventilação mecânica ou ventilação não invasiva, nos vários grupos aí de pacientes que utilizaram, que necessitavam de oxigenoterapia, tivemos benefícios aí da utilização do corticoide. Lembrando que, quando a gente fala, muitos têm falado da metilprednisolona, mas ainda nós temos o quê? Poucos trials randomizados para COVID em relação com a utilização de metilprednisolona e trials aí com N pequeno pacientes. Então, o que a gente tem como droga de escolha é a dexametasona. Tem se discutido bastante em relação à dose ideal, que ainda nós não sabemos qual a dose ideal. Nós sabemos que 6 miligramas mostrou-se benéfico, utilizando 20 miligramas e depois 10 também mostrou-se benéfico. Então, ainda temos aí perguntas a serem respondidas em relação ao corticoide, mas benefícios para aquele paciente com oxigenoterapia.
Outro imunomodulador que nós vamos ter aí em breve um trial sendo publicado é o tofacitinib, então é um inibidor seletivo da JAK, então nós temos aí um trial brasileiro com 15 centros brasileiros comparando tofacitinib versus placebo, então uma medicação por via oral, que foi utilizado por 14 dias ou até a alta, e que nós vamos ter aí resultados em breve sendo publicados. Esse estudo teve quase 300 pacientes inclusos. O baricitinib também, um outro imunomodulador que teve aí uma publicação no New England no ano passado, então, do grupo que participou, o André Calil, que participou também, sendo aí um dos autores do estudo. Esse estudo com mais de 1.000 pacientes, e aí comparando baricitinib versus placebo, mas todos os pacientes utilizaram remdesivir. Né? Então, aqui eles consideravam aí como standard of care a utilização do remdesivir. E aí, quando a gente vê os desfechos desse paciente, quando a gente vê aí tempo de recuperação, nós tivemos, então, 7 dias para o grupo baricitinib, 8 dias para o grupo placebo, né, com P de 0,03, e eventos adversos aí 16 versus 21%, no grupo que só tomou placebo. Lógico que aqui os próprios autores reconhecem algumas limitações importantes do estudo e até essa questão do remdesivir como utilização de standard of care é um motivo de questionamento, então hoje até se vem discutindo a utilização, hoje numa época que nestes pacientes utilizaríamos corticoide para todo mundo, será que baricitinib comparado a placebo ou com standard of care, né, teríamos aí esses mesmos resultados? Então a gente até está tentando fazer um estudo em relação com baricitinib, vamos ver se a gente vai conseguir aí desencadear isso aqui no Brasil, mas a gente está conseguindo aí, tentando junto à indústria, desencadear um estudo de baricitinib aqui no nosso país. E aí, falando, então, depois de falar rapidamente aí das outras drogas de imunomodulação, aqui o motivo principal aí da nossa discussão de hoje, que é o tocilizumab, que é uma droga que vem ganhando cada vez mais espaço diante aí das últimas publicações. Então, lembrando que o tocilizumab é um anti-interleucina 6, que desde 2000 é utilizado para doenças autoimunes, então artrite reumatoide refratária, artrite idiopática juvenil, desde 2017 aprovada para síndrome do CAR-T, né? Então o pessoal da hematologia já estava utilizando essa droga aí já aprovada 3 anos antes aí da pandemia começar. E aí, desde o ano passado, começamos aí a inúmeros estudos com resultados bastante diferentes, sendo publicados com a utilização do tocilizumab. Então, aqui eu trouxe alguns dos estudos que começaram a ser publicados no ano passado. O JAMA Internal Medicine fez aí uma das edições com 3 papers aí diferentes em relação ao tocilizumab, todos de estudos randomizados. Então, esse é um estudo italiano com 126 pacientes, comparando o tocilizumab versus standard care. Então, aqui eles faziam uma dose de 8 miligramas por quilo e depois uma segunda dose em até 24 horas, mostrando que não teve benefícios, eles não conseguiram ver benefícios, tanto em tempo de recuperação, quanto em relação a desfechos de alta e outros desfechos secundários que eles avaliaram. No mesmo número, a gente teve outro estudo europeu, o Corimuno, que foi um estudo francês, também com cento e poucos pacientes, 131 pacientes, com pneumonia necessitando de oxigênio, mas eram pacientes não admitidos em UTI. E aí também mostrando não diferença em relação tanto ao score aí da OMS, quanto à mortalidade, então não vendo benefícios em relação ao tocilizumab. A gente teve também um estudo publicado
no New England, de 243 pacientes, um estudo 2:1, comparado com placebo, e aí também sem evidências de benefício. Vejam que todos esses primeiros trials com um N em torno de 100 a 200 pacientes. Esse foi o estudo pivotal da Roche, então o Covacta Trial. Também, como desfecho, foi um estudo 2:1, que eles, inclusive, foi tocilizumab versus placebo, e aí o desfecho primário foi status clínico na escala ordinal da OMS de 7 pontos, que era a escala, não tinha aí a escala de 8 pontos na época do desenho do estudo, e o estudo pivotal da Roche também não mostrando diferenças no desfecho, tanto em desfecho primário quanto em desfechos secundários. O nosso estudo foi publicado, o estudo brasileiro, publicado no BMJ em janeiro desse ano. O nosso estudo ele foi parado precocemente pelo Comitê Independente de Segurança. Então, nós tínhamos aí como um N de 150 pacientes inicial, só que com 129 pacientes, o Comitê Independente de Segurança nos sugeriu que esse estudo fosse parado, por quê? Nós estávamos tendo aumento da mortalidade em 15 dias no grupo tocilizumab. Tá? Aqui, só para mostrar para vocês os nossos critérios de inclusão do Coalizão 6, que era o nosso estudo. Então, esses pacientes, eles precisavam ter COVID confirmado, necessidade de oxigênio e precisava ter pelo menos 2 marcadores inflamatórios, que seriam dedímero, PCR, ferritina ou DHL. Aqui, só para mostrar para vocês, o baseline desses pacientes. Então, nós tínhamos aí um tempo de início de sintomas em torno de 10 dias para os 2 grupos. Nós tínhamos aproximadamente 16% desses pacientes em ventilação mecânica. Nós tínhamos aí uma maior prevalência de pacientes em high flow ou VNI no grupo controle, por isso até a gente fez depois um pós-hoc em relação a isso, para ver se nós não tínhamos diferença neste perfil, nos resultados de perfil de pacientes, porque nós tínhamos aí essa diferença de baseline inicial. Quanto às medicações, os primeiros 15 dias de tratamento, nós não tínhamos diferença em relação aos grupos, então, esses pacientes, nós tínhamos aí, nós dávamos a liberdade para o investigador de utilização de corticoides, antivirais e antibióticos, nós não tivemos diferença entre os grupos. E aqui foi o que fez o DSMB sugerir suspender o estudo. Então, apesar de não ser um desfecho primário do estudo, ele era um dos componentes aí do status clínico da escala ordinal de 7 pontos, que era óbito. Então, vejam que em 15 dias nós tínhamos 11 óbitos para o grupo tocilizumab versus 2 óbitos para o grupo controle. O que aconteceu? E vejam que no desfecho, na curva, então, quando a gente vê aí a escala ordinal, então, só óbito que chamava atenção, todo o resto era muito semelhante. E o que chamava atenção é que a mortalidade em 28 dias desses pacientes, então, nós tínhamos aqui um P de 0,07, né? Mas quando a gente pega o número absoluto, a gente tinha 14 para o grupo tocilizumab e 6 para o grupo controle, apesar de que nada estatisticamente significante. Em eventos adversos, nós não tivemos diferenças entre os 2 grupos, e quando a gente fala de óbitos, então nós tínhamos também um comitê de adjudicação independente desses óbitos, e quando a gente fez a análise independente, né, o comitê de adjudicação, nós não tivemos aí diferenças em relação a causas de óbitos, né? Então, dos 20 óbitos, nós tivemos o quê? A grande maioria relacionado aí à insuficiência respiratória ou disfunção de múltiplos órgãos relacionados à COVID. Nós tivemos um paciente que teve uma hemorragia cerebral que era do grupo controle. No nosso estudo, nós fizemos marcadores inflamatórios
interleucina 6 e outros marcadores inflamatórios, e quando a gente vê o baseline destes dois grupos, eles eram semelhantes quando a gente fala aí dos níveis de interleucina 6, né? Quando a gente compara D5 e D8, vejam que o grupo que recebeu tocilizumab, nós tivemos aí aumento da interleucina 6, tanto no D5 quanto no D8, comparado ao grupo controle, tá? Bom, outros estudos, então, foram publicados na sequência do nosso esse ano, e aí nós tivemos 2 estudos positivos. Então, nós tivemos o RIMAP-CAP, que é com tocilizumab ou sarilumab, então, comparado com o grupo controle, e aí o desfecho primário no RIMAP-CAP foi o quê? Dias livres de suporte respiratório ou cardiovascular. Aqui, eu só trouxe a tabela de baseline dele só para mostrar comparativamente com a nossa, quando a gente fala de tempos de sintomas e tempos de inclusão desses pacientes de randomização. Vejam que o RIMAP-CAP, ele teve ali um tempo de randomização muito rápido, então era um dia da admissão do hospital, eles tiveram ali, esses pacientes já estavam randomizados. Vejam que o tempo de UTI é em torno de 13 horas. Mas quando a gente pega tempo de sintomas, todos esses estudos, inclusive eu vou mostrar mais para frente o recovery, uma média de tempo de sintomas muito semelhantes ao nosso, que era de 9 a 10 dias. No RIMAP-CAP, o que tinha também era mais de 80% desses pacientes, eles estavam em uso de corticoide, sendo que esse número, pós-publicação do recovery, ele foi para 93%. Também nós tínhamos aí 33% de remdesivir e 29% do RIMAP-CAP, ele utilizou 2 doses de tocilizumab. Tanto o RIMAP-CAP quanto o recovery, eles davam a liberdade para o clínico, para o assistente, dar uma segunda dose do tocilizumab, independente de marcadores, só a critério do clínico, tá? Então, 29% tomou 2 doses. E quando a gente vê aqui o desfecho primário desses pacientes, desse estudo, então vejam que o grupo tocilizumab e o grupo sarilumab, quando a gente vê organ support free days, nós tínhamos o quê? 10 no grupo tocilizumab, 11 no sarilumab e 0 no grupo controle, tá? Quando a gente vê também em relação aos desfechos secundários, também benefícios, superioridade no grupo que tomou tanto o tocilizumab quanto o sarilumab. Uma coisa que chama atenção é a questão dos eventos adversos. Quando a gente vê, então, um trial aí de 800 pacientes, só 9 eventos adversos no grupo tocilizumab, incluindo apenas uma infecção bacteriana como infecção secundária, como co-infecção, tá? 5 sangramentos, 2 eventos cardíacos e uma deterioração. E 11 eventos no grupo controle. Então, vejam que, aqui eu vou falar mais adiante, mas acho que chama atenção aqui só um evento de co-infecção bacteriana. E aí, o estudo que vem causando aí mais, claro, que vem mexendo aí, né, nas práticas aí, nos guidelines, nos protocolos institucionais, foi baseado no recovery. Então, o recovery é um estudo de mais de 4.000 pacientes, né, um estudo de 4.116 pacientes, um estudo com critério de inclusão extremamente simples. Então, ele pegou pacientes que tinham saturação de oxigênio menor do que 2% em área ambiente ou que necessitavam de oxigênio-terapia e evidência de marcador de inflamação sistêmica. E aqui ele usava como inflamação sistêmica valor da proteína C reativa. Então, aqueles pacientes que tinham uma PCR maior ou igual a 75, mais a necessidade do aporte de oxigênio, eles já podiam ser randomizados.
Desfecho primário, mortalidade em 28 dias, e 82% utilizaram corticoide. Mas quando a gente pega pós-junho de 2020, que aí é onde nós tivemos aí os dados dos estudos de corticoide, esse número já foi para 97%. Quando a gente vê o baseline, aqui eu trouxe principalmente a questão do suporte respiratório na randomização, a gente teve que 14% em média dos dois grupos, tanto o grupo tocilizumab quanto o grupo de grupo controle estavam em ventilação mecânica, tá? 41% dos dois grupos em ventilação não invasiva. O recovery também, ele dava liberdade do médico prescrever a segunda dose. E aí, essa segunda dose, eles davam de forma precoce, então também 8 miligramas por quilo, e aí a segunda dose de 12 a 24 horas, se não houvesse melhora clínica. Assim como o RIMAP foi a mesma porcentagem, 29% receberam a segunda dose, tá? Quando a gente fala de eventos adversos nesse estudo, então a gente está falando, só para relembrar, um estudo aqui de mais de 4 mil pacientes. Nós temos relatados 3 eventos adversos, né? Então, aqui já é uma crítica, né, que a gente tem que fazer ao estudo por conta de... certamente há uma subnotificação de eventos adversos. Então, 3 eventos adversos num estudo de 4 mil pacientes é uma coisa que nos chama bastante atenção. Teve uma otite externa, um abscesso pulmonar e uma bacteremia por Staphylo aureus. Quando a gente vê o resultado do estudo, então a gente vê o que? A mortalidade, então uma redução da mortalidade, né? Então aqui, um ratio aqui de 0,85, e aí quando a gente fala também de alta hospitalar, de alta vivo desses pacientes, né? Então, do desfecho vivo, a gente também tem aí benefícios quando a gente fala da utilização do tocilizumab. Então, vejam que quando a gente fala de mortalidade em 28 dias, a gente está falando de um P aí de 0,002, tá? E aí também aqui outros desfechos, como naquele grupo de pacientes que não estavam em ventilação mecânica, que evoluíram para ventilação, também aqui nós tivemos uma diferença no grupo, uma diferença favorável no grupo que recebeu tocilizumab, tá? Eles mesmos fizeram, no final do paper, então, a gente tem uma meta-análise que eles fizeram em termos de mortalidade, comparando os principais trials, mostrando aí, lógico, uma tendência favorável da utilização do tocilizumab. Mas é claro que, quando a gente fala de qualquer meta-análise, onde a gente estava falando de estudos de 100, de 200 pacientes, e agora a gente está falando de um resultado baseado num estudo de 4 mil pacientes, é óbvio que quando a gente fala de meta-análise, a gente vai puxar os dados, toda a meta-análise vai puxar seus dados baseado no estudo recovery, né? Então, essa é uma questão que a gente vai ter. Está para finalizar, então, já foi submetida para publicação a meta-análise da Organização Mundial de Saúde, então, que a gente também participou. Então, eles juntaram 27 trials aí de anti-interleucina 6, então de tocilizumab, de sarilumab, com um N aí de 11 mil pacientes, e que a gente vai ter algumas respostas em breve. Mas eu acho que uma coisa que a gente tem que levar sempre em consideração, né? Então, a primeira questão é, será que tocilizumab, né, é para todo mundo? Será que tocilizumab, será que essa questão da cascata inflamatória, só isso é o ponto de ataque que a gente tem que ir atrás quando a gente fala do tratamento aí desse COVID crítico? Então, aqui eu trouxe uma publicação do Lancet do final do ano passado, bastante interessante, quando ele compara marcadores inflamatórios do COVID
com outras síndromes graves aí que a gente tem dentro da terapia intensiva, dentro das instituições. Então, como sepse, como o próprio CAR-T, como a SARA não relacionada ao COVID. Vejam que quando a gente fala dos níveis de interleucina 6 do COVID, tanto COVIDs graves, COVIDs críticos, é muito menor do que quando a gente fala de uma SARA não relacionada ao COVID, quando a gente fala da própria sepse, quando a gente fala do CAR-T. Então, vejam que os níveis de interleucina 6 da COVID, ela é muito menor do que outras condições que a gente vê no dia a dia da terapia intensiva. Esses são dados do nosso estudo e a gente foi uma parceria com o Fleury, que nos ajudou aí a fazer todos esses marcadores inflamatórios, e aí a gente até está fazendo um paper só relacionado a esses marcadores inflamatórios, mas mostrando que a gente não tem diferenças em relação aos desfechos desses pacientes, a condução desses pacientes, quando a gente fala de níveis de marcadores inflamatórios versus desfechos, a gente não tem visto diferença nos estudos. E uma coisa que chama atenção, e aqui eu peguei os níveis de interleucina 6 dos principais trials, e vejam que o que a gente tem de interleucina 6 de média de todos os trials randomizados de COVID são interleucina 6 muito baixas. Então, a média foi de 30,8, tá? Vejam que quando a gente pega o nosso estudo, a nossa média aqui do Tocili, então, foi de 92, tá? Comparado a 54, mas vejam que o próprio Covacta, então ele teve aqui 88 versus 71, outros estudos aqui, olha, tiveram 10 de interleucina 6, 14 de interleucina 6, então vejam que o nível de interleucina 6 para direcionar a conduta, a gente já sabe que não é o melhor caminho. E a gente teve uma publicação agora, no final no final de abril, no Lancet Respiratory Medicine, falando justamente aí dessa dificuldade que a gente tem aí em identificar os benefícios desses pacientes, quem vai ser o paciente que vai se beneficiar e por que esses resultados tão conflitantes em relação aos estudos de tocilizumab. Então, aqui ele pegou os principais estudos e tentou colocar aí nessa figura qual era o perfil de pacientes, e aí tentando ver se a gente tinha aí o que eles tinham de correlação, se a gente tinha respostas aí, porque tanta diferença, obviamente tirando o recovery aí que obviamente que teve uma resposta positiva em relação à mortalidade, mas a gente ainda tem dúvidas em relação ao benefício. E outra questão importante, a gente tem visto, é a grande dúvida em relação à infecção secundária, à co-infecção. Então, aqui é uma meta-análise que saiu publicada neste mês, e aí mostrando que era um dos desfechos aí que a gente estudou, então foi essa questão da co-infecção, não mostrando aí uma piora da infecção secundária nestes pacientes que receberam tocilizumab. Mas vejam como eu mostrei para vocês, quando a gente vê as análises dos trials randomizados, o nível de notificação dessas co-infecções é muito baixo. Então, isso, e quando a gente conversa, quando a gente vê na prática, todos aí temos maior número de infecções sendo reportadas ao tocilizumab do que os trials randomizados. Então, isso é uma coisa que tem chamado a atenção. Esse mês, a AMIB, junto com outras sociedades, participou das orientações sobre o tratamento farmacológico do paciente agudo hospitalizado com Covid-19, e aí, dentre as medicações aí estudadas por esse grupo de especialistas, que a AMIB tem um papel importante aí em toda essa
essas discussões. Então, recomendando que o tocilizumab, indicada a utilização da medicação em pacientes hospitalizados com VNI ou catéter de alto fluxo, né? Não recomendando para aqueles pacientes em ventilação mecânica, nem aqueles pacientes só com catéter de O2. Então, e por que isso? Né? Então, hoje a gente tem um problema de disponibilização do tocilizumab, ainda a gente tem dúvidas em relação ao perfil de pacientes, então vejam que os trials, eles têm aí um N pequeno de pacientes em ventilação mecânica que utilizaram tocilizumab, então ainda não há certeza em relação à eficácia da medicação neste grupo de pacientes, então a sugestão de não utilizar nesse grupo, e também a gente não tem benefício naqueles pacientes que não utilizam oxigênio. E aí, trazendo mais uma vez esse trabalho, essa carta, né, que foi publicado no Lancet agora no mês passado, quando a gente fala de tocilizumab, a gente sim, temos visto aí uma tendência de benefícios em determinado perfil de pacientes, mas ainda permanecem dúvidas. E aí permanecem dúvidas em relação ao quê? A perfis de pacientes, então, ainda carece de ferramentas de predição de resposta, de melhores marcadores de resposta para esses pacientes. Então, nós já vimos que provavelmente não é o nível da interleucina 6 que vai determinar quem vai ser um bom respondedor ou não. Então, ainda a gente precisa de respostas e uma utilização com parcimônia, com muito critério e individualizando a utilização nesse perfil de pacientes. Uma coisa importante também é uma contraindicação naqueles pacientes que têm uma suspeita de infecção, né? Então, uma infecção não COVID. E aqui também nós temos um grande dificultador, porque nós sabemos da dificuldade, muitas vezes, de se fazer uma diferenciação do que é um comprometimento do próprio COVID versus o que é uma co-infecção. Mas nós sabemos que, diante da suspeita aí de uma co-infecção associada bacteriana, esse medicamento, ele não tem indicação. Então, isso é um cuidado que a gente precisa ter. Então, queria agradecer mais uma vez o convite do Ederlon, e aí eu estou à disposição para a gente discutir. Vivi, muito obrigado, parabéns pela apresentação, eu acho que foi excelente. Acho que a gente vai ter aí bastante coisa para discutir. Vamos deixar aí todos à vontade para fazer suas perguntas, mas para esquentar os motores, eu já vou fazer uma pergunta para você. Vamos fazer de conta que você fazia parte do comitê de segurança do seu estudo. Você teria recomendado interromper também? Não teria. Não teria recomendado. Eu acho que a gente tinha... Eu acho que foi um acaso, a gente tinha um N pequeno, a gente tinha... Quando a gente via os dados de 28 dias, a gente não conseguia ver uma diferença significativa. Não era o desfecho primário do estudo, eu acho que a gente tinha ali inúmeros fatores. Se eu fosse comitê de segurança, hoje, eu não interromperia. E se eu tivesse... Mas o duro é que quando olha os... Conclua. Não, pode falar. Não, conclua, depois eu falo, vai. E também, né, hoje pensando, a gente começou aí com N, o estimado era 150 pacientes, e por que 150 só? Porque a gente não teve doação da medicação e foi o que a gente teve financiamento para fazer. Então, hoje, se tivesse que começar de novo, né, eu faria com N maior, e realmente essa questão da interrupção, se eu fosse o comitê de segurança, eu não interromperia. Apesar de que ver o dado do óbito, né, naquela diferença numérica, chama atenção, né? Esse é o ponto. A despeito dele não ser o desfecho primário, ele é óbvio, desfecho, né? Duro, e quando você olha para aqueles números,
eu consigo entender aí a posição de quem estava no Comitê de Segurança. Sabe que, você me permite, o Comitê de Segurança, então, era o Pedro Póvoa, amigo de todos nós, que era o chair. E aí nós fizemos uma primeira reunião do Comitê de Segurança, era uma sexta-feira. E aí, com um N menor, então era uma amostra aí de... Então, a análise interina que tinha no plano do estudo era 50 pacientes, mas a gente tinha 50% dos pacientes, mas a gente faria um segmento de 30 dias. Aí, o que ele pediu? E aí, eles deram ali o veredito, vamos dizer assim, nós queremos parar. Aí nós tentamos ainda contra-argumentar, enfim. Claro. Aí ele falou assim, então tá bom. O que vocês têm de coleta de dados até agora, porque a inclusão estava muito rápida, vamos fazer. Vocês têm condição de fazer uma nova apresentação com dados atualizados na segunda-feira? Isso foi uma sexta. Deixei o estatístico quase louco, né? Para trabalhar o final de semana inteiro e ver o que tinha de banco de dados e o que a gente tinha de segmento desses pacientes, e principalmente o desfecho primário em 15 dias. Desfecho morte em 15 dias. O desfecho era o desfecho morte em 15 dias. E aí a gente fez uma nova reunião com o comitê na segunda-feira. E aí manteve, e aí mantinha essa tendência, e aí eles falaram, não, então, a sugestão, e aí a gente acatou, obviamente, né, a sugestão do Comitê de Segurança, e eles abriram os dados, a gente estava cego para os dados até então, mas na primeira reunião eles abriram os dados e falaram, olha, vocês estão com um número de mortes que chama atenção, e aí a gente sugere parar. Perfeitamente compreensível. Luciano, você quer fazer uma pergunta aí? Por favor, fique à vontade. Eu queria, antes de mais nada, agradecer pelo teor da aula, né? Que deu um painel inicial bastante elucidativo dos trabalhos todos, e só queria, parcialmente a doutora Viviane já respondeu, mas o custo do medicamento, né? Qual que é o custo básico desse medicamento? Porque, claro, quando a gente vê uma solução, a gente tenta imaginar isso sendo utilizado para grandes populações, né? Qual que é o alcance disso? Por favor, doutora. Obrigada, Luciana. Acho que isso é uma pergunta importante, até do ponto de vista de impacto de política pública, de tudo isso, né? Então, hoje, quando a gente fala de custo para o SUS, da ampola de 80 miligramas, então lembrando que a gente faz 8 miligramas por quilo, tá? O custo é em torno de R$1.000, tá? Quando a gente fala da ampola, e eu perguntei essa semana na minha instituição quanto que seria a ampola de 200 aí para os pacientes. Ampola de 200 miligramas, e aí a gente faz uma média de 3 a 4 ampolas por paciente, sai em torno de 2.200 a 2.500 por ampola. Então, o tratamento, a gente está falando em torno de R$10.000. Tá? Então, o tratamento é um custo significativo. Obrigado, Vivi. Suzana, você quer fazer uma pergunta? Quero sim. Boa noite para todos. Viviane, muito obrigada pela aula. Acho que é a melhor aula que eu já assisti, super elucidativa, super clara. Eu queria... e aí também me clareou bastante a interleucina 6, porque é exatamente o que eu vinha vendo aqui, né, a gente olhava a interleucina 6 no começo, antes de fazer tocilizumab, era sempre 25, 30, 40, e eu estava achando até que estava errado, a gente parou, até porque não era recomendado, mas ajudou bastante. Mas eu queria te fazer uma pergunta, tá? Agora, na vida real, como é que você está indicando? A gente tem muita dúvida, eu também tenho usado em alguns casos, mas qual é a sua indicação, em que momento é o paciente que está deteriorando, apesar do quê? Tá? E a segunda pergunta é
você acha que vale a pena fazer um estudo de... Todos os nossos pacientes estão tomando corticoides, certo? Será que não vale a pena, ou não seria mais ético fazer tocilizumab versus corticoide? Porque também, né, e o valor da PCR aí? Desculpa um monte de pergunta ao mesmo tempo. Não, Suzy, imagina, obrigada. Obrigada aí por prestigiar a aula, é um privilégio, sabe, a admiração, o carinho que eu tenho por você. A questão da utilização, tá? Então, na verdade, o que a gente deixou no protocolo, vou falar do protocolo BP, como a gente revisou recentemente. Então, a gente deixou pacientes com VNI ou KNAF que estão em progressão, com progressão aí desse quadro respiratório, só que um tempo aí de 24 horas aí de progressão dessa evolução. Pacientes em ventilação mecânica a gente não tem indicado, e a gente tem feito, e em relação à procalcitonina, então, a gente tem feito aí o do recovery, tá? Então, maior do que lá no hospital miligramas por decilitro, então a gente tem feito aí o PCR maior do que 7,5. Mas eu tenho utilizado naqueles pacientes de forma precoce e com deterioração rápida aí desse quadro respiratório, tá? Em relação à outra pergunta foi, então, esse em quem utilizar, interleucina 6 a gente não está utilizando, e a nossa CCIH recomendou dosar procalcitonina nesses pacientes antes de entrar com tocilizumab. Apesar da gente saber aí de todas as críticas, mas a CCH sugeriu que a gente fizesse nesses pacientes antes de dar tocilizumab, só para ter mais uma segurança, vamos dizer assim, apesar de todas aí as limitações aí da procalcitonina, né? Eu acho que a grande dúvida, tem paciente que a gente fica na dúvida dessa questão da coinfecção, apesar da gente saber que de forma precoce, a gente está falando em torno de 5 a 8% desses pacientes, então, mas tem pacientes que geram dúvidas. Essa semana teve um paciente que, na verdade, eu queria indicar e tinha uma tomografia com um comprometimento aí, mais de 70%, o paciente que estava utilizando autofluxo e aí com progressão, mas veio uma procalcitonina de 2 ponto alguma coisa. E aí eu retrocedi na indicação, tá? A questão do corticoide é uma excelente pergunta, porque tem tido algumas discussões até em relação... Será que uma dose maior de corticoide, né, ao invés da gente estar falando de 6, a gente falar de 20, será que não poderia até substituir o tocilizumab? Então, quando tem essa questão aí... Então, o corticoide, a gente não sabe se 6 é melhor do que 12, se é melhor do que 20, o que é melhor, a gente não sabe. Mas tem algumas discussões já de alguns críticos em relação ao tocilizumab, falando até dessa questão. Será que se desse aí dose maior, será que não teria o mesmo benefício? Será que não é o corticoide que está agindo e a gente está superestimando esse benefício do tocilizumab? Né? Vivi, então, acho que isso... Vivi, então vamos lá, deixa eu falar um pouco um crítico do tocilizumab. Vamos tentar colocar pimenta nessa nossa discussão. Bom, então a gente teve vários estudos negativos, estudos bem conduzidos, duplos cegos, em que se utilizou placebo, e que tiveram resultados negativos, até algumas dúvidas se não mostravam um aumento de mortalidade. No caso, o estudo nosso aqui do Brasil, interrompido por conta do Comitê de Segurança. Ok. Aí vem para nós o Recovery, um estudo absolutamente pragmático, como os ingleses gostam de chamar, em que a gente sabe que a metodologia dele foi completamente diferente da dos outros estudos, no que diz respeito ao comparativo, etc., etc., e que mostrou um resultado positivo, inclusive em desfecho duro,
e quando a gente compara com os outros estudos, que tinham, claro, N menor, mas que não tinham desenho para demonstrar impacto em desfecho duro, todos eles estavam mostrando como desfechos questões que daria para demonstrar com aquele número de pacientes, e isso provoca uma mudança de postura em todo mundo, no sentido de começar a acreditar novamente na droga. Ok. Mas quando a gente olha o critério de inclusão do recovery, é um critério de inclusão de precisou de oxigênio, está inflamado, tocilizumab. E quando a gente tem um estudo grande, que de alguma forma vira pivotal, e ele virou o estudo pivotal para o tocilizumab, a gente segue o que foi o desenho do estudo. Então, em tese, nós teríamos que chegou um paciente com Covid, precisa de oxigênio, tem inflamação, tocilizumab. Mas a gente percebe, de uma maneira geral, todo mundo sempre preocupado em encontrar qual é o paciente que a gente deve utilizar a tocilizumab. A droga não funciona para todo mundo, tem que encontrar o paciente específico. Me parece uma certa desproporção entre um resultado do estudo que a gente está valorizando tanto versus a nossa prática clínica. E aí, é claro, quando você comenta a questão do evento adverso de infecção não relatado, esse é o grande problema em relação à nossa prática clínica. Né? Se a gente tivesse, de fato, que acreditar que em 4.000 pacientes só 3 vão ter co-infecção, não faz nenhum sentido fazer procalcitonina nos pacientes. A gente teria que concluir isso também. Então, eu fico, na verdade, eu gostaria de voltar um pé atrás. Eu acho que estamos todos nós assumindo a ideia de que tocilizumab é uma droga que deve ser utilizada para tratamento dos pacientes com Covid, para controle da inflamação, porque isso tem impacto na qualidade. E acho que a evidência que nós temos nesse momento não nos leva a concluir isso. Você discorda muito do que eu estou falando? Por quê? Que maldade! Até suspirei aqui para responder. Não, você tem razão, porque assim, eu acho que é uma ducha de água fria esse resultado, quando a gente fala assim, 4.000 pacientes, né? E aí a gente fala assim, que meta-análise vai mudar? Toda meta-análise tende positiva agora em relação ao tocilizumab. Se a gente não for crítico, porque 4.000 e versus todos os outros, seja, o máximo que vai dar é um 0-0 ali, se todo mundo for negativo, né? Esse e aí, quando você vê, acho que você fez... eu acho que eu tenho 2 críticas em relação ao recovery. Eu acho que a principal crítica é essa questão dos eventos adversos. A gente não vê só isso de evento adverso na prática clínica, quer dizer, nosso estudo de 129 pacientes, a gente teve mais evento adverso do que quem faz 4.000. Quer dizer, será que só a gente que tem evento adverso? E a gente pega o REMAP-CAP com 9 eventos adversos, quer dizer, os estudos europeus com baixíssimos eventos adversos e o nosso estudo de 100 com mais evento adverso do que todos eles. E aí, quando você vai ver na prática clínica, quer dizer, todo mundo fala, todo mundo tem descrição de aspergilose em tocilizumab, já tem um monte de gente vendo isso do ponto de vista prático, e a gente não vê isso nos trials randomizados. Então acho que esse é um ponto de atenção. Eu acho que essa subnotificação de eventos adversos, eu acho que é uma coisa que é um fato. E essa questão que você falou muito bem, quer dizer, quando você vê o critério de inclusão do recovery como um modo geral, porque o recovery, né, acho que todo mundo aqui conhece, mas assim, para quem se vale a pena pegar entrar no site deles e ver, eles fizeram uma grande plataforma para incluir milhões de pacientes em N estudos ao mesmo tempo. Essa que é a verdade. E aí oxigênio, ou às vezes, né, em ar ambiente com menor do que 92, com PCR maior do que 75. Quem vê Covid sabe que para atingir um PCR maior que 75 no Covid é a coisa mais fácil. Então, aí você fala, será que pacientes que iam melhorar espontaneamente tomaram tocilizumab? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Por isso que eu acho que a gente tem que olhar com critério, por exemplo,
pacientes menos graves, né? Então, pacientes que estão ali com catéter de O2, você dá tocilizumab? Eu não dou, tá? Mesmo aí, se você pega o recovery ali, tem uma grande parcela deles. Eu não acho que vale a pena, né? Então, eu acho que sim, acho que sua pergunta é super válida, a gente tem que olhar com muita crítica, e olhar as meta-análises que vão sair com muita crítica também, baseado neste peso do recovery. Thaís, você levantou a mão aí, você quer fazer uma pergunta, Thaís? Queria. Boa Vamos lá. noite. Vivi, eu sou a infecto do servidor, tá? Parabéns pela apresentação, adorei. Eu queria Obrigada. que você comentasse um pouquinho a respeito dessa contraindicação ou dessa sugestão de não fazer o TOSSE em pacientes ventilados mecanicamente. Você não acha que o paciente ventilado, que está lá super inflamado, que não está respondendo à prona, que está com uma relação PF ruim, que está com PCR alto, talvez não se beneficiasse de uma dose de tocilizumab para melhorar a inflamação já ventilado mecanicamente? Obrigada, Thaís. Eu acho que o que a gente tem, na verdade, né? Até no nosso estudo, a gente permitia que os pacientes em ventilação até 24 horas da ventilação usassem tocilizumab, mas o que a gente vê nos estudos o N desses pacientes, em todos os estudos, ainda é pequeno. Então, pode ser até por conta desse N de pacientes em ventilação que a gente não conseguiu ainda demonstrar o mesmo benefício do que aqueles pacientes ali que estão com suporte ventilatório não invasivo. E eu também acho que esses pacientes em ventilação mecânica, acho que existem vários perfis de pacientes de ventilação mecânica em COVID, né? Então, acho que uma coisa é você falar daquele paciente que acabou de ser entubado, que chegou, a gente tem visto muito paciente chegar e ser entubado já na emergência, antes de subir para UTI, mesmo em hospitais privados que não tem nem problema de vaga de UTI. Eu acho que esse é um paciente que chegou e ele já vai ser entubado, então acho que é um paciente que até poderia, né, se pensar, mas aquele paciente que está vários dias deteriorando e foi entubado, quer dizer, ali você já pega ali maior risco de co-infecção. Esse é um paciente que já está mais tardio. Tem até um estudo falando de tempos, tem 2 ou 3 trials falando de tempos ali, tocilizumab precoce versus tardio, e aí fala de se usar mais benefícios de precoce, apesar de que estudos pequenos, enfim, mas essa precocidade, né? Então, assim, eu não vejo evidência na literatura para subsidiar. Se a gente tem dúvida nos outros, acho que para ventilação eu fico mais receosa. Acho que só se fosse muito precocemente, assim, entubou e já dá. Vivi, nessa pergunta da Thaís, você queria falar que seu microfone estava desligado? Não, eu só queria saber se é uma questão realmente da gente não ter esse N para responder essa pergunta, porque o pico da inflamação às vezes está lá no paciente que está ventilado mecanicamente. Então, será que se a gente aumentasse um pouquinho o N em pacientes ventilados mecanicamente com mais tempo, talvez a gente pudesse ter uma resposta satisfatória? É claro que descartando infecção bacteriana, porque vai ser um evento adverso que eu também concordo com a Vivi, que eu acho que é subnotificado, mas tendo esse critério de descartar a infecção bacteriana, será que se a gente aumentasse o N do ventilado mecanicamente não teria talvez um benefício? Eu acho que essa é uma pergunta, eu acho que a gente teria que dividir esses pacientes, se fosse desenhar um estudo desse, da gente pensar até em que grupos de ventilação e ter muito critério na inclusão para a gente não pegar aí esses pacientes com co-infecção, né? Vivi, até em cima da pergunta da Thaís, a gente tem observado que a incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica nos pacientes com Covid é muito mais alta do que nos outros pacientes com outras SARS. Então, isso, sem dúvida, é para nós um fantasma. E aí nós temos a questão da meia-vida do tocilizumab.
Talvez o Baricitinib pudesse ser a alternativa para o que a Thaís está propondo, por conta de ser uma droga com uma meia-vida mais curta e que a gente talvez pudesse se sentir um pouco mais seguro em relação à questão da infecção? Acho que sim, acho que poderia ser, ser uma alternativa, sim, para a gente pensar em alguma coisa para minimizar essa tempestade inflamatória com uma meia diferente. Acho que poderia sim ser uma alternativa. Eu estou tentando muito fazer um estudo aí com o Baricitinib, e aí agora num contexto de que todo mundo vai tomar corticoide, né? Então acho que também aí a gente vai uniformizar essa questão do corticoide. Então tá, agora vai dar dexametasona para todo mundo e vamos ver o resultado da droga, do anti-JAK, do inibidor da JAK, do IL-6, enfim. Mas vamos ver, mas não tá fácil de conseguir viabilizar. Eu acho que a coisa é até um pouco paradoxal. Nós temos uma situação em que a gente quer, de alguma forma, modular a resposta inflamatória do paciente, que a gente sabe que isso pode matá-lo. E o paciente mais grave, que mais precisaria e mais se beneficia dessa droga, a gente não usa ela, porque a gente tem medo de usar ela nesse paciente, por conta dos efeitos adversos que ela pode provocar. Eu não consigo achar essa droga boa por conta de todos os paradoxos. Eu não consigo, de verdade, eu tenho tentado, mas eu acho... Isso talvez seja um pouco da idade. Veja, por muito menos do que isso, o Chigres foi dizimado. Você imagina a gente discutindo em relação ao Chigres esses aspectos. Não, a gente dá aqui, vai fazer mal aqui, claro. No paciente mais grave não dá para usar. Claro. Para mim, me parece muito confuso isso tudo. Sabe que eu acho que o grande ponto em relação a tudo isso, eu acho que esse benefício, eu estou tendendo a acreditar que o corticoide é o ponto dessa questão, sabe? Eu acho que a gente ainda precisa estudar mais essa questão do corticoide. Aí você fala, mas corticoide já viu que é para todo mundo, com oxigênio já... Mas ainda a gente tem coisa a responder do corticoide, né? Então, será que esse tempo de 10 dias é suficiente? Será que essa dose... Será que nesses pacientes mais inflamados, se eu der dose diferente, será que ele vai responder igual, a 6 ou a 20? Né? Então, eu acho que e tem aí surgido algumas discussões em relação a isso, em relação ao quanto que esses resultados estão aí superestimados pelo corticoide. E eu acho que estão. Não tenha dúvida. E veja, nos outros estudos, a superposição do uso do corticoide vai por conta de ter virado prática clínica. No recovery é porque eles são uma salada em que eles estão estudando um monte de coisa de maneira simultânea, e a superposição de pacientes que foram estudados no recovery para corticoide e pacientes que foram estudados no recovery para tocilizumab é altíssima, 72%, se não me engano. Né? 82%. Nessa, 82%. Então, é difícil. E quando você olha o intervalo de confiança do benefício, eles quase que se repetem, né? Então, é difícil você fazer a diferenciação se o benefício é da associação das coisas ou é do corticoide. Agora, uma coisa importante, né? Acho que do corticoide que vale a pena falar, eu acho que também tem gente utilizando corticoide demais, né? Então, a gente tem visto aí pacientes sendo imunossuprimidos aí, fazendo pulsoterapia, enfim. E aí, se você pensa em tocilizumab, e aí você fala de corticoide, cuidado, né? Porque aí, se você der pulsoterapia e tocilizumab, aí dá medo, né? Aí ferrou. Zanella, você quer fazer uma pergunta aí? Fala aí, Luiz. Luiz, você está sem som. Agora, não, está desligado ainda teu som.
Você está com o som desligado. Teu áudio está desligado. Pronto, Agora tá. Não, tá com o som desligado de novo. pronto. Então agora ligou. Ok. Agora tá. Então vamos lá. Boa noite. Boa noite. Uma pergunta que sempre me passa na cabeça em relação a qualquer um dos imunobiológicos, ou mesmo corticoides que seja feito para os pacientes, é que quando a gente acaba fazendo uma revisão do momento em que entra, por exemplo, o corticoide do paciente, ele já passou pela tempestade de citocina. É um momento que já é mais tardio. Esse paciente, pelo que a gente tem visto, do que tem sido publicado a respeito do que acontece após esse início de inflamação, você tem uma apoptose de linfócitos bastante importante, desde NK, CD4, CD8, né? E células B. E parece que quando você acaba tendo a recuperação desses linfócitos ao longo dessa fase mais crônica, esses linfócitos eles estão expressando proteína PD-1, que é uma proteína de exaustão. Então, esses linfócitos, na verdade, eles não estão tendo a função deles efetiva, né? E então, assim, a gente está falando de um paciente que entrou na tempestade de citocina e vai permanecer um bom período aí com a imunidade bastante defasada, né? Então, será que a hora que a gente faz o corticoide, por que eu estou falando isso? Porque tem um trabalho interessante, um trial que foi feito na Universidade do Irã, e eles pulsaram os pacientes com 250 de corticoide, né, de metilprednisolona. Mas em que fase? Numa fase pulmonar precoce, mais ou menos entre D8 e D9 de início de sintomas, tentando evitar a tempestade de citocinas. E, de fato, esses pacientes tiveram a doença bloqueada ali. Aí eu fico pensando, parece que, eu não sei se vai ter um único medicamento, mas me parece que talvez tenhamos muitos medicamentos a serem utilizados em janelas específicas para cada um. Não sei. Porque cada um tem o seu momento, parece. E o corticoide, talvez ele tenha sido usado muito tardiamente, já nesse paciente imunossuprimido. Então, se você for fazer um pulso, você vai estar imunossuprimindo o paciente imunossuprimido já, pela tempestade de citocina. E essa janela ali entre D6 e D8, o paciente ainda não entrou no período de imunossupressão. Em tese, a gente está falando de pacientes imunocompetentes e você consegue bloquear essa inflamação. Então, eu não sei também se a questão dessa controvérsia tão grande colocada em cima do corticoide não é, de fato, o momento que ele está sendo usado, muito tardio. Na verdade, eu não sei se ele está sendo... Eu discordo um pouco dessa questão do tardio. Quando a gente pega... Porque, assim, quando a gente pega o próprio recovery, né, ele fala de corticoide, ele vê, assim, a gente não vê o benefício no paciente que não está usando oxigênio. E eram pacientes com o mesmo tempo de sintomas. A partir do momento que ele usa oxigênio, é que sim, ele começa a se beneficiar com o uso de corticoide. Eu acho que a gente falar mais precoce, só em termos de tempo para esse paciente, sem olhar outras variáveis, então sem olhar, e aí os trabalhos têm mostrado aí essa questão realmente da necessidade, da correlação da necessidade de oxigênio com a resposta, eu acho que seria mais importante, até o momento, pelo que a gente tem visto, de trial randomizado, enfim, do que simplesmente só o tempo de início de sintomas. Até porque a gente tem visto pacientes chegando com tempo ali já, com 15 dias, tem pacientes chegando com 20 dias e que começam a ficar
sintomáticos, fora dessa janela que a gente entende aí como esse pico inflamatório aí do 7º, 10º dia, né? Então, realmente, a gente tem visto características clínicas diferentes, mas eu acho que o ponto aí é a questão da necessidade de oxigênio, é assim que eu vejo, tá? Mas eu acho que aquele padrão de inflamação entre 8 e 12 dias, ele desapareceu. Nós temos visto pacientes chegando mais tardios, ou pacientes que chegam muito mal, já no momento que aparece no hospital, então isso tem variado muito. Rebeca, você queria fazer uma pergunta, Rebeca? Por favor. Obrigado. Rebeca? Cadê a Rebeca? Oi, boa noite. Tá me ouvindo? Sim. Tá, escutando bem. Ah, então tá bom. Bom, primeiramente, parabéns pela aula, Viviane. Meu nome é Rebeca. Eu sou médica intensivista aí do Hospital do Servidor Público. E eu queria, na verdade, é mais uma curiosidade. Queria saber se na hora que vocês indicam o uso do tocilizumab aí para os pacientes do protocolo de vocês, se vocês levam em consideração, por exemplo, algum valor de acometimento na tomografia de porcentagem. Por exemplo, a partir de tantos por cento, vocês já podem pensar em indicar, ou se vocês levam mais em consideração a questão da deteriorização clínica e respiratória do paciente. Obrigada, Rebeca. Não, a gente não estabeleceu um parâmetro aí de corte da tomografia, até porque essa questão da correlação clínica com a tomografia não tem sido aí bem, não tem uma correlação linear, né? Então, a gente tem visto pacientes com tomografias aí menor que 25%, muito graves, e a gente tem visto pacientes com comprometimento maior que 50% e tranquilos, né, em casa, inclusive. Então, a gente não tem usado isso como um corte, só clínico, deterioração clínica mais marcador inflamatório. Tá certo. Marcel, você queria fazer uma pergunta, Marcel? Tudo bem, Adelon? Tudo bem? Parabéns, Vivi. Obrigada. Maravilhosa a aula. Eu faço minhas as palavras da nossa presidente, da Suzana. Melhor aula que eu assisti, muito esclarecedora, cronologicamente se colocou todos os artigos referentes à aula, referentes a esse tema tão difícil ainda de ser respondido, e mais dificultado ainda pela pergunta do Ederlon, maldosa pergunta do Ederlon, né? Extremamente difícil de responder aquela pergunta ali, maldosa no bom sentido, né? E, na verdade, eu fiz um comentário ali, como é tão diferente esse padrão de interleucina 6, 2 e 3 da sepse, e a gente está usando os mesmos conceitos, sabendo que são doenças diferentes, com comportamentos diferentes. Eu queria saber de você o que você acha de levar em consideração os fenotipos, né, essas fenotipagens que os italianos demonstraram o ano passado, para a indicação desses imunomoduladores, não só o TOSS, mas como outros também. Obrigado e mais uma vez parabéns, viu? Obrigada, Marcel. Bom, eu acho que essa questão da interleucina 6, eu vi aqui seu comentário no chat, foi um balde de água fria, uma ducha de água fria, eu acho que foi para todos nós, né? E até quando a gente conversou com o pessoal do Fleury, conseguiu aí que eles fizessem as outras interleucinas, a gente achou que ia dar muita diferença em relação aos grupos, em relação à resposta. Infelizmente, a gente não encontrou nada. Então, também não sei se em relação aí aos fenótipos a gente vai conseguir. Em relação a marcadores inflamatórios, a gente não viu nada de diferente. Até eu antecipo o que a gente está escrevendo, a gente não encontrou. É óbvio, a amostra é pequena, né? Então tem essa limitação, óbvio, de qualquer análise estatística por nosso N, mas assim, não foi só interleucina 6, mas a gente dosou
1, 10 a 6 TNA-alfa 2 e não encontrou diferença nenhuma em relação a desfechos desses pacientes. Então, também em relação, eu tenho dúvidas aí em relação a encontrar aí até os marcadores, né? Eu terminei falando daquela questão do Lancet, que ele fala de marcadores, mas quando a gente pensa nas interleucinas, não viu, pelo menos no nosso N pequeno, claro, com as limitações, eu não enxergo ainda nenhuma diferença, e não vi nenhum trial, e discutindo aí com outras pessoas aí que têm estudado e que dosaram as interleucinas, ninguém consegue dar uma resposta em relação aí a marcadores, as interleucinas, algum marcador aí de diferenciar esses pacientes. Bom, sugeri que você deve utilizar biomarcadores para melhor identificar o paciente, legal. Agora, qual? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse é o exatamente, ponto. Exatamente. Mais uma ducha de água fria, mais uma ducha. Mais uma. Mirene, você quer fazer uma pergunta? Olá. Oi, Ederlon, tudo bem? Quanto tempo, né? Tudo bem, Mirene, seja bem-vinda. Tudo bem. Viviane, eu sou intensivista também, moro em Aracaju há uma década quase. E a gente tem feito o tocilizumab, e eu queria perguntar... Como é que você não fala que você foi nossa residente, Mirene? Que coisa feia. Foi uma das primeiras, né? Vou falar que foi uma das primeiras, vai ficar muito chato. Mas foi, acho que praticamente foi. E eu queria só saber da experiência de vocês, depois do tocilizumab, quando ele não vai bem, e o paciente acaba, enfim, piorando, a gente tem percebido que 7, 10 dias depois fica bem complicado de você acompanhar o quadro infeccioso desses pacientes, né? Então, o PCR não sobe, parece que o paciente, enfim, ele fica naquela fase bem de imunossupressão. Como é que vocês estão conduzindo essa parte do pós-tocilizumab que não vai bem? Além de os cabelos, vai lá, Vivi. Exatamente, além de arrancar os cabelos, porque se é difícil o marcador, para indicar, depois então que você deu o tocilizumab, que aí 24, 48 horas depois, esse PCR, você para de ser perde a referência, fica mais difícil ainda, então aí a gente vai pela clínica mesmo, e aí é muito difícil. Eu vou ser bem honesta, na época do estudo, que a gente tinha o quê? A gente viu, e aí a gente estava usando, obviamente, de acordo com os critérios, eu acabei tendo mais infecção, porque agora a gente restringiu, eu estou vendo muito menos, por quê? Porque agora eu estou com mão muito mais pesada na hora de indicar, então eu estou indicando para casos muito mais selecionados do que, obviamente, na época do estudo, onde a gente viu muito mais infecção. Choque séptico refratário, inúmeros esquemas antibióticos aí, multi-R, difícil manejo. Então, assim, Mirene, não tem uma resposta para te dizer em relação a isso. É comparar a evolução clínica, é culturar esses pacientes e acompanhar, mas bem difícil o manejo desses pacientes. Bem difícil. E óbvio que na condução do estudo duplo cego é muito mais complicado ainda, porque você está cega, né? Você não sabe se usou a droga ou se não usou. Exato. É desespero total. É desespero. Alguma pergunta ou comentário mais aí, pessoal? Eu tenho a sensação de que a questão da imunomodulação na Covid resume muito bem a situação que nós estamos passando. Estamos buscando respostas, temos estudos de qualidade que não seria a qualidade que a gente gostaria, perguntas respondidas pela metade, muitas dúvidas ainda, e, óbvio, muito cuidado com a informação que a gente recebe. Eu imagino que nós vamos ser bombardeados aí pelas questões das meta-análises relacionadas ao tocilizumab, que, como você já comentou antes, vão estar sempre contaminadas aí pelo grande número de pacientes no recovery. E, óbvio, no meio disso tudo fica
a nossa experiência clínica, que dá sensações, às vezes, muito positivas acerca de um tratamento, outras vezes dá sensações muito negativas, e a gente sabe que o valor disso é zero. A gente precisa acreditar que o que vai nos nortear são os trials, e a gente precisa deles bem conduzidos, de maneira que a gente possa definir o que a gente pode oferecer de melhor para os nossos pacientes. E eu acho que, nesse aspecto, a gente, no começo da pandemia, achou que uma plataforma como a do Recovery era algo absolutamente fantástico, enfim, mas hoje eu começo a ficar preocupado porque ela tem sido a grande determinante de condutas na Covid, com uma qualidade de estudo bastante limitada por conta da maneira como eles foram conduzidos. Então, eu acho que nós ainda temos muito pano para manga do ponto de vista de definir a melhor maneira de tratar os pacientes com Covid, seja na sua fase inicial no hospital, seja da forma mais grave dentro da terapia intensiva. Vivi, fique à vontade para suas considerações finais, e eu gostaria, mais uma vez, de agradecer bastante pela sua excelente apresentação, e foi muito boa a nossa discussão. Eu acredito que todos que acompanharam puderam ter aí uma boa percepção do momento que nós estamos em relação aos imunomoduladores de Rituximab no tratamento dos pacientes com Covid. Vivi. Obrigada, Zerlon. Bom, eu queria agradecer o convite, é sempre um prazer estar com você, agradecer a participação de todos. Eu acho que é uma discussão muito rica. Eu acho que a mensagem que fica é justamente o que você falou: a gente não tem resposta definitiva, a gente ainda... então, não é... Acho que a gente tem que tomar cuidado com essas medicações da moda, né? E aí, tocilizumab virou a medicação da moda. Ela não é para todo mundo. A gente não deve se sentir pressionado por, às vezes, famílias que estão vindo e querendo dar tocilizumab, e a gente vai por pressão de N, né, situações diferentes. Então, porque realmente a gente... ele está relacionado aí também a essa questão, a gente precisa ficar de olho nessas co-infecções, a gente precisa ter muito critério aí na sua utilização. Então, acho que antes de indicar, a gente precisa pensar, repensar, e eu tenho no meu dia a dia, eu gosto de estudar isso, tenho estudado, e cada dia eu estou mais restrita à indicação. Eu acho que cada dia eu tenho ficado mais restrita por conta disso, realmente. Cada dia eu estou mais crítica. Excelente, Vivi, muito obrigado. Pessoal, boa noite a todos, foi muito bom. Até semana que vem. Semana que vem nós vamos ter o Diogo aí falando de suporte nutricional aí do paciente com Covid. Um grande beijo para você, Vivi. Boa noite a todos. Obrigada, um beijo para você, boa noite a todos. Obrigada. Boa noite.